Novembro de 2021. O Brasil parou diante de uma imagem que parecia impossível: os destroços de um avião em uma cachoeira em Minas Gerais. Naquele momento, a voz que curava as dores de cotovelo de um país inteiro silenciou fisicamente. A cantora Marília Mendonça estava no auge absoluto, não apenas como artista, mas também como uma potência financeira que movimentava bilhões de reproduções nas plataformas digitais e contratos publicitários milionários. Ela era a rainha da sofrência, o rosto de um império musical que parecia inabalável. Hoje, anos depois daquele dia que chocou o país, o cenário é outro. Um silêncio profundo cercado por documentos, contratos e decisões jurídicas. Enquanto as rádios continuam tocando seus sucessos, nos bastidores da justiça e da indústria fonográfica, uma pergunta bilionária continua ecoando: o que realmente aconteceu com a fortuna de Marília Mendonça? Muitas pessoas acreditam que a partilha foi simples e que o herdeiro direto já usufrui de tudo. Por trás das músicas, existe um verdadeiro labirinto de contratos e uma máquina invisível de royalties que continua gerando dinheiro todos os dias. E nos próximos minutos, eu vou revelar o verdadeiro destino desse império financeiro. Se você quer entender como o legado de uma estrela é gerido quando as luzes se apagam, deixe o seu like e inscreva-se no canal Lado B das Estrelas. A nossa investigação está apenas começando. E eu garanto, as peças desse tabuleiro só se encaixam no final da história. Para entender o verdadeiro tamanho da fortuna de Marília Mendonça, não podemos olhar apenas para os shows de cachês milionários. É preciso voltar no tempo, quando ela ainda era apenas uma menina em Goiânia, com um violão nas mãos e uma verdadeira caneta de ouro. Antes de se tornar a voz que conquistou o Brasil, Marília já era a mente por trás de muitos dos maiores sucessos do sertanejo. Ela escrevia sem parar. Era uma compositora compulsiva, capaz de transformar sentimentos comuns em músicas que milhões de pessoas se identificavam. Imagine o cenário. Enquanto o público via duplas famosas brilharem nos palcos e nas rádios, os royalties dessas músicas fluíam silenciosamente para a conta de uma jovem que parecia entender a alma humana como ninguém. Marília não era apenas uma celebridade, ela também era uma estrategista da composição. Desde cedo tomou uma decisão importante. Não queria ser apenas intérprete das próprias músicas, queria ser dona da própria obra. Isso criou uma conexão emocional profunda com o público, porque cada música carregava um pedaço da sua vida, das suas decisões e da sua verdade. Mesmo assim, ela vivia um paradoxo curioso. De um lado, uma conta bancária que crescia constantemente, impulsionada por bilhões de reproduções nas plataformas digitais e contratos publicitários milionários. Do outro, uma mulher que buscava simplicidade, que gostava de comer coxinha na esquina e que nunca fez questão de ostentar riqueza. Enquanto algumas celebridades buscavam refúgio em mansões ou fora do país, Marília parecia encontrar conforto justamente na sua própria normalidade em Goiânia. E aqui está um detalhe que muitas vezes passa despercebido pela mídia. Diferente de um atleta que deixa de ganhar dinheiro quando se aposenta, o catálogo musical de Marília continua gerando renda todos os dias. Especialistas do mercado musical afirmam que mesmo após sua partida, ela permanece entre os artistas mais ouvidos do país, gerando uma receita mensal que supera a de muitos artistas que ainda estão em plena atividade. Mas é justamente aqui que surge o grande mistério. Como administrar um império cujo CEO não está mais presente para tomar decisões? Por trás da fama, Marília deixou também um complexo conjunto de contratos com gravadoras e com a empresa Workshow, que transformam a gestão dessa herança em um verdadeiro desafio jurídico. O verdadeiro ponto de inflexão dessa história não foi o acidente, mas sim o dia seguinte. Quando o inventário foi aberto, o Brasil começou a perceber que a fortuna de Marília Mendonça, estimada em centenas de milhões de reais, não era apenas dinheiro parado em uma conta bancária. Na verdade, tratava-se de um ecossistema complexo formado por direitos autorais, propriedades e participações em empresas. E é justamente aqui que muitas pessoas cometem um erro ao analisar essa história: imaginar que a herança se resume apenas a dinheiro no banco. Com o crescimento explosivo do streaming nos últimos anos, Marília acabou se transformando em algo que especialistas chamam de uma verdadeira mineradora de ouro digital.
Cada reprodução de suas músicas continua gerando renda diariamente. O grande conflito, portanto, não está entre pessoas, mas entre dois interesses delicados: preservar o legado da artista e, ao mesmo tempo, gerir comercialmente uma obra que continua gerando milhões. Por isso, decisões importantes precisaram ser tomadas sobre o lançamento de músicas inéditas ou gravações póstumas. Cada canção lançada após 2021 não é apenas um novo sucesso para os fãs, mas também uma decisão estratégica que envolve a família e os gestores da carreira. Nesse cenário, a escolha dos guardiões desse império se tornou fundamental. De um lado está Dona Ruth, mãe da cantora, uma figura que passou a representar publicamente a preservação da memória da filha e a continuidade do seu legado. Do outro lado está a questão mais delicada: o principal herdeiro, o pequeno Léo, ainda menor de idade. A legislação brasileira é bastante rigorosa quando se trata da proteção de patrimônios pertencentes a menores. Por isso, grande parte da fortuna permanece juridicamente protegida e administrada até que ele atinja a maioridade. Isso significa que o império financeiro construído por Marília continua existindo, mas sob uma gestão cuidadosamente estruturada para garantir o futuro do filho. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você acredita que a família está fazendo um trabalho exemplar ao preservar o legado da artista e o futuro do Léo, deixe o seu like no vídeo. Mas se você acha que em casos como esse, a indústria musical acaba lucrando mais do que os próprios herdeiros, comenta aqui embaixo: justiça. Agora chegamos ao verdadeiro lado B dessa história. Afinal, o que realmente aconteceu com a fortuna de Marília Mendonça? Para quem observa de fora, o silêncio pode parecer apenas um vazio, mas nos bastidores da indústria musical em Goiânia, o que existe é algo muito diferente: uma das engenharias financeiras mais sofisticadas do mercado musical. Segundo relatos de bastidores, a fortuna da cantora não está simplesmente guardada em uma conta bancária. Na verdade, ela continua viva, sendo administrada e reinvestida em uma estrutura empresarial robusta que cuida exclusivamente da marca Marília Mendonça. E aqui está um detalhe que poucas pessoas percebem: o verdadeiro tesouro não está nos bens físicos. Mansões, carros de luxo ou patrimônios materiais são apenas a superfície. O verdadeiro ouro está no catálogo de obras. Estima-se que Marília tenha deixado centenas de músicas inéditas, um verdadeiro estoque de futuros sucessos que podem ser lançados de forma estratégica ao longo das próximas décadas. O silêncio da família em relação ao valor exato da herança também não é por acaso. Trata-se de uma estratégia de segurança e proteção patrimonial. Informações indicam que a gestão atual, conduzida pela família e acompanhada por especialistas do setor, optou por algo que no mercado é chamado de curadoria de escassez. Em termos simples, isso significa que eles decidiram não lançar todas as músicas de uma vez. Em vez disso, o catálogo está sendo administrado com cuidado para evitar saturar a imagem da artista e garantir que o fluxo de royalties continue forte ao longo dos anos. Nos bastidores, comenta-se que essa gestão envolve advogados especializados em direitos autorais e profissionais focados na administração de patrimônios de longo prazo. Talvez por isso não exista ostentação pública em torno dessa fortuna. Grande parte dos rendimentos estaria sendo direcionada para investimentos e estruturas financeiras planejadas para o futuro. O objetivo é claro: garantir que quando o pequeno Léo atingir a maioridade, ele não receba apenas uma quantia em dinheiro. Ele receberá um império estruturado, sustentável e juridicamente protegido. Uma herança que transforma a dor que inspirou tantas músicas em algo muito maior. Um legado de segurança para as próximas gerações. A trajetória da fortuna de Marília Mendonça nos deixa uma lição profunda que vai muito além de números ou extratos bancários. O verdadeiro sucesso não é medido apenas pelo que alguém acumula ao longo da vida, mas pelo que consegue construir de forma tão sólida que continua existindo mesmo depois da sua própria partida. Na sua carreira, Marília fez algo quase alquímico. Transformou sentimentos humanos intensos como dor, traição e saudade em música, e essa música, por sua vez, acabou se transformando em muito mais do que entretenimento. Ela se transformou em um sistema de suporte financeiro e emocional para aqueles que ela mais amava. Num mercado musical em que a fama muitas vezes é volátil e imprevisível, o legado de Marília mostra algo poderoso:
A caneta pode ser mais forte do que o tempo. A fragilidade da vida ficou evidente naquele novembro que chocou o país, mas a força de sua obra continua presente todos os dias. Cada reprodução continua mantendo viva a história que ela construiu. Marília não deixou apenas um patrimônio, ela deixou algo maior, um verdadeiro ecossistema que continua funcionando por conta própria. Uma estrutura que segue pulsando em cada play, garantindo que sua voz nunca seja esquecida e o futuro de seu filho permaneça protegido diante das incertezas do mundo. Mas enquanto o império da Rainha da Sofrência continua sendo administrado com organização técnica e proteção familiar, existe outro grande ícone da música brasileira que vive no extremo oposto desse cenário. Um artista cercado por um silêncio quase absoluto, protegido por uma redoma de mistério que envolve sua vida privada e principalmente os contratos rigorosos que marcaram sua carreira. Você já parou para pensar por que Roberto Carlos mantém um isolamento tão reservado em seu refúgio na Urca? O que realmente dizem as cláusulas de seus acordos que, por anos, impediram a publicação de biografias independentes? E o que o chamado rei da MPB esconde por trás de décadas de silêncio que parecem mais uma estratégia cuidadosamente construída do que apenas uma escolha de privacidade? Eu vou revelar esse outro lado B no próximo vídeo. A investigação sobre os bastidores do trono de Roberto Carlos pode mudar completamente a forma como você enxerga a realeza da música brasileira. E acredite, você pode se surpreender com o que descobrimos.